Vamos convidar, neste momento, Gelson Negrão, que é jornalista e apresentador da Rede Massa e CBN, para a sua palestra. Antes vou apresentar seu currículo, que é vasto, impressionante dentro desta área, e também nos honra a sua presença aqui e ter aceitado o nosso convite. Nelson Negrão é natural de Andirá, norte do Paraná, casado, pai de 2 filhas, 53 anos. A carreira começou no rádio em 1981, estreou em TV em 92 pela TV Tarobá, em Cascavel. Ao longo de 16 anos, na afiliada da Band, atuou como repórter na cobertura de diferentes categorias do automobilismo brasileiro e sul-americano para a Band, Sport TV e ESPN. Também foi diretor de jornalismo, produtor e apresentador de programas. Como repórter esportivo, participou da cobertura de 5 Copas do Mundo e 3 Olimpíadas pela Rede Paranaense de Rádio, CBN Londrina, Massa FM, TV Tarobá e Rede Massa. Se transferiu para a Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, em fevereiro de 2008. Participou da implantação do massanews.com, o portal de notícias do Grupo Massa. Atualmente é apresentador dos programas Cidade Entrevista e Primeiro Impacto Londrina da Rede Massa SBT. Desde 2011, é colaborador da coluna Cidade em Pauta, da Rádio CBN Londrina, e apresentador do programa CBN Entrevista, onde posso fazer um pequeno adendo. Suas perguntas são sempre muito precisas, muito pertinentes e obrigam aos entrevistados também também responder de uma forma clara, não podem evitar a boa resposta frente a boas perguntas. Então, gostaria de convidar o Gelson Negrão para apresentar o tema A Jornada do Jornalismo, Desafios e Perspectivas. Por favor. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Me permita iniciar agradecendo, presidente Ludmila, pela oportunidade para mim, uma enorme responsabilidade, é um privilégio poder estar entre pessoas tão especiais, de tamanho conhecimento. Eu já tive a oportunidade em outros momentos de acompanhar as reuniões da academia e são daqueles raros momentos nos dias tóxicos e barulhentos que a gente está vivendo, em que se consegue realmente um instante de boa reflexão, de introspecção e, sem dúvida nenhuma, de aprendizado. Agradecer e cumprimentar a nova diretoria da academia, vida longa e próspera. E quando na sua fala a senhora dizia das dificuldades que quase encerraram a atividade da academia, me pus a pensar o quão isso seria ruim, o tamanho do prejuízo que nós teríamos se uma atividade dessa fosse descontinuada. Que bom que uma alternativa foi encontrada e eu espero, humildemente, hoje ser contribuição para isso. Obrigado, presidente. Eu não posso deixar de cumprimentar, presidente, meu querido amigo e um grande colaborador nosso também, professor Clodomiro Banvart, professor daqueles a quem a gente se socorre toda vez que tem um conteúdo na área política mais denso, porque o professor tem uma leitura ampla e uma linguagem absolutamente acessível, e é um colaborador importante da Rádio CBN, ao longo desses anos também tem sido um colaborador efetivo dos nossos projetos na televisão, na Rede Massa. Professor Clodomiro, muito obrigado pelo convite, pela generosidade da lembrança. Eu não sei se está presente, presidente, mas eu também quero, ao saudar o meu colega José Pedriali, saudar todos os meus colegas e irmãos parceiros de jornada na área de comunicação. Sejam eles jornalistas, publicitários. O Zé Pedriali sempre foi uma grande inspiração
na minha carreira, porque quando se começa no jornalismo, no interior, é muito comum que a gente mire nos grandes exemplos, né? Então, é lá que eu quero chegar, eu quero ser como aquele sujeito, eu quero trabalhar naquele nível. E o Zé Pedregali é um dos nossos grandes jornalistas. O Zé trabalhou em grandes veículos de comunicação, grandes publicações, sem nunca perder conexão com a cidade. Então, fica aqui também a minha saudação ao meu querido irmão Zé Pedregali, que foi o primeiro, inclusive, presidente, a comentar quando ele recebeu o convite. Ele disse assim, na academia, veja só. Eu disse, enorme responsabilidade, já estou com palpitação antes. Então, um abraço para o Zé, ele é uma pessoa muito legal. E saudar a todos nessa manhã de domingo. Presidente, se a senhora me permite, a nossa audiência também, eu quero dizer para vocês que, ao longo desses mais de 30 anos de jornada como profissional da área de comunicação, eu passei por várias etapas. Eu brinco que na Rede Massa e na Tarobá eu só não fui sócio do Ratinho e da família Mufato, porque o resto eu fiz absolutamente tudo. E isso sempre foi importante como aprendizado. Eu sempre tive a enorme necessidade de aprender, e aprender capturando os momentos e as oportunidades. O rádio foi a minha grande escola, o rádio na sua mais humilde essência, numa época em que a gente saía da redação com um gravador desse tamanho e o editor de jornalismo da época dava as perguntas escritas no papel, porque ele não confiava no que o repórter ou o operador do gravador iria fazer. Eu passei pelo jornalismo esportivo, o que também foi extremamente importante, porque me permitiu construir uma rede de relacionamentos muito importante, e foi o jornalismo esportivo que abriu a minha mente para o jornalismo e para a amplitude daquilo que a gente faz. E desde muito cedo incutiu na minha jornada a responsabilidade da comunicação. Eu vejo o papel do jornalista como alguém que tem enorme responsabilidade sobre aquilo que entrega, como entrega, por que entrega, para quem entrega, porque, afinal de contas, nós somos formadores de opinião. E a gente viu isso ao longo dessa pandemia. Quero também trazer um pouco o foco da nossa conversa, presidente, se vocês me permitem, para esse horizonte de tempo aí de 2 anos, que, sem sombra de dúvida, é o período mais desafiador que eu, enquanto jornalista, vivi nessa carreira de mais de 30 anos. Eu nunca cobri uma guerra, mas eu tenho um primo que cobriu guerra, que é o José Hamilton Ribeiro, que conta histórias de como era a cobertura de uma guerra. Colegas mais adiante de outras emissoras que já participaram de coberturas de guerra narram situações absolutamente adversas e distintas do que é o jornalismo no seu dia a dia, na sua prática cotidiana. E sem nenhum exagero, o exercício do jornalismo no período de pandemia tem sido tal qual uma cobertura de guerra. Num primeiro momento, por não sabermos onde estava o inimigo, como era esse inimigo, por sequer sabermos com quais armas nós iríamos contar naquele momento. Mas a única certeza que nós tínhamos é que, efetivamente, nós passaríamos a depender muito, mas muito mais do que já dependíamos de informação, e informação de boa qualidade, e informação entregue com muita responsabilidade. Muitas das opiniões contidas na nossa conversa, presidente e meus queridos e queridas, passam, obviamente, pelas minhas perspectivas, pela minha leitura, pelo meu entendimento, pela minha opinião acerca de cobrir pandemia do ponto de vista técnico não foi o maior dos nossos desafios. Quando eu digo técnico, a reportagem tem técnicas, a entrega do conteúdo do rádio, da televisão, do impresso e do online, aquela coisa toda. Mas o grande desafio da cobertura jornalística de uma pandemia foi lidarmos com nós mesmos. Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos. E seres humanos que também foram alcançados de uma maneira ou de outra por essa narrativa de pandemia. Medo, ansiedade, toda a ordem de complexidade que derivou acerca disso. E essas influências, esse clima todo, esse ambiente todo de influências, ele também, na minha opinião, interferiu de maneira muito importante, de maneira decisiva, para a qualidade da entrega da cobertura que ainda hoje nós estamos assistindo. A gente já vai ter oportunidade de chegar até lá.
Falando especificamente sobre a realidade do jornalismo, antes da pandemia, antes efetivamente do coronavírus desembarcado no Brasil em março de 2020, a comunicação já vivia um período de muitas dificuldades, né? Os veículos empobreceram, né? Houve uma enorme centralização por parte dos grupos, né? Houve uma ascensão, eu diria que perigosa, e aqui deixar muito claro que eu adoro, eu amo política, a boa política, a política bem feita, ela é absolutamente necessária, mas quando a política se converge em politicagem e aparelha instituições e veículos de comunicação, isso é muito ruim para a entrega do que nós vivemos, do que nós fazemos. E isso aconteceu conosco também. Esse aparelhamento ele foi muito severo, com a aquisição de concessões. No Brasil, concessão de rádio e televisão, ela é uma concessão pública, mas ela virou um grande de um negócio, né? Hoje, quem tem mais dinheiro leva uma concessão de rádio e de televisão. E assim foi, e grupos econômicos muito fortes, muito ligados, conectados a grupos políticos que, por sua vez, têm seus interesses e condicionaram seus interesses a essa parceria com esses grupos econômicos. Então, essa mistura muito perigosa também já interferiu demais e vem interferindo demais no que tange a entrega dos nossos conteúdos. Isso alcança direto e reto ao aspecto editorial, a postura editorial dos veículos, né? Eu me lembro de um filme do Al Pacino, acho que foi dos anos 90, o filme se chama O Informante, não tenho certeza. Não é O Informante. Enfim, vou me lembrar e até o final da conversa eu lhes digo. E o Al Pacino é produtor de um programa que até hoje existe, né, na TV americana, 16 Minutes, e naquela época, eu ainda estudante, ele cunhou uma expressão no filme dizendo o seguinte, que livre são os donos da imprensa. Quando ele se reportava aos repórteres, aos editores, que queriam fazer, e queriam fazer a sua maneira, a sua ideologia, ao seu estilo, ele dizia assim, gente, acalmem seus corações, porque livres são os donos da imprensa. Isso também não é nenhuma acusação aos donos da imprensa, porque há muitos donos da imprensa e que são muito responsáveis e muito comprometidos. Mas, infelizmente, em todos os segmentos da sociedade, há aquela minoria muito problemática. A gente já vivia uma crise institucional muito pesada dentro dos nossos negócios antes do desembarque da pandemia. E essa crise institucional, ela minou, por exemplo, a nossa atividade sindical que sempre teve o objetivo de defender os interesses de classe, né? O sindicato do jornalismo, dos jornalistas, ao contrário de muitas representações sindicais que a gente vê no país, que descambaram para um grande negócio, por amealhar associados e deles retirar dinheiro, enfim, e projetar politicamente e desdobrar em outros projetos. O Sindicato do Jornalismo também andou por caminhos tortuosos, mas sempre com o objetivo de produzir representação de classe de qualidade para negociação com a representação patronal. Então, as nossas negociações, elas sempre foram muito difíceis e sempre se deram em altíssimo nível também, porque nós temos demandas muito específicas, muito específicas mesmo, e nem todo mundo tem o entendimento dessas demandas. Esse processo de contágio do negócio também interferiu na nossa representação sindical, e aí nós tivemos um desdobramento muito severo para uma crise econômica interna, né? Nós criamos a nossa própria crise econômica. Nós achatamos salários, e quando a gente começa a pagar mal os bons profissionais que, invariavelmente, é claro que você tem os novos talentos que estão chegando e que são incríveis, tem aí uma nova geração maravilhosa de novos talentos que estão saindo das universidades ou que já estão saindo do exercício prático, que são incríveis, mas você tem, invariavelmente, nas boas referências do jornalismo, aqueles com maior experiência. E é óbvio, a gente está falando de uma questão óbvia, o jornalista, quanto mais experiente e maior é a entrega dele da qualidade, ele precisa ser melhor remunerado, melhor reconhecido por isso. Nós tivemos uma gigantesca onda de achatamento de salários, esse é um processo que, infelizmente, tirou dos nossos veículos de comunicação muita gente boa. Muita gente que saiu do impresso para produzir livro, gente que saiu do impresso para trabalhar em assessoria de imprensa, muitos talentos que foram trabalhar em produtoras, assessorias de campanha, assessorias de políticos, migraram para a internet e agora é que o digital, e a gente vai ter oportunidade de falar disso também, o digital já remunera melhor, porque até então ele era um processo muito complexo, ele ainda é um
um segmento muito complexo. Alguns anos atrás, um diretor do Google disse para a gente numa reunião em Miami: você quer ganhar dinheiro com a internet? Vou te dar um exemplo. Você volta para o Brasil, você quebra o pão de açúcar inteiro, você vai minerar o pão de açúcar inteirinho e tira 1 quilo de ouro de lá. Então, assim, é um trabalho gigantesco para você fazer pouco recurso. Essa realidade está mudando e ela tem relação também a ver com a pandemia. Então, uma série de aspectos que foram esvaziando as nossas redações. E não há como a gente não enxergar, pelo menos é da minha ótica, não enxergar esse declínio na qualidade da entrega do conteúdo jornalístico, que foi esse esvaziamento da redação. Né? A gente teve uma precarização muito importante do trabalho. E gente nova chegando ao mercado de trabalho que não estava disposta ou entendia que não era necessário, por exemplo, seguir a orientação do sindicato, de uma jornada de trabalho de 5 horas, por um piso definido, cada estado tem seu piso. Essa é uma negociação complexa e muito pesada, porque os patrões e os veículos colocam muita pressão nisso. Os veículos também já viviam uma crise muito poderosa por conta das convenções e das opções que eles fizeram nas suas representações políticas, eles também pagaram um preço por isso, enfim, não vem ao caso. Então, nós já vivíamos uma crise muito severa e muito complexa dentro da produção jornalística. E isso foi distanciando, isso criou um gap, né? Um vale enorme entre os veículos mais estruturados, com dinheiro, com recurso, com audiência, com bons patrocinadores, né? Contratando bons profissionais, e os veículos aqui na ponta de baixo do processo, que são a maioria, que basicamente estão no interior, e que com menos recursos, que com muito mais dificuldade para contratar profissionais, passaram a improvisar e improvisar de uma maneira muito perigosa. Isso tudo converge para a qualidade da entrega do conteúdo que a gente produz. E aí vem a pandemia, e a pandemia nos acertou em cheio, porque quem é que estava na linha de frente quando a pandemia chegou? Os governos mandaram todo mundo para casa, fica em casa, a gente não sabe o que está acontecendo, fica em casa. Nessa história de fica em casa, quem é que tinha que ir para a rua? O profissional da área de segurança, que obviamente tinha que estar lá para garantir a segurança e impedir que aquilo descambasse para o caos, para a desordem, para a confusão. Os profissionais da área de saúde, que alguém precisava tratar dos doentes que começavam a aparecer e a gente nem sabia direito o que fazer e como fazer, por que fazer. Eu costumo dizer, presidente e amigos, que aqui a gente teve sempre a sorte, aspas, muitas aspas, tá? A sorte de olhar primeiro o que está acontecendo na Ásia, depois na Europa, está na América de Cima e chega para a gente aqui. Então, a gente sempre teve esse time de observação de 30, 40, 50 dias. Olha, o que está acontecendo lá. Então, isso vai acontecer aqui com a gente. Como é que eles estão fazendo lá? Mas aí você não tinha como comparar, porque as estruturas são absolutamente distintas, né? A Itália, que é um país pequeno e é rico, podia deixar as pessoas em casa. O Brasil, que é um país continental, onde cabem várias Itálias, não pode deixar as pessoas em casa, porque não tem dinheiro para manter as pessoas em casa. Enfim, uma complexidade enorme. E todo aquele debate que se seguiu em torno da vacina, então você tinha os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de segurança pública e quem vai informar a população. Quem vai informar a população é o jornalista. E o jornalista, aquele processo de deterioração das nossas condições de trabalho geraram algumas distorções muito graves, como, por exemplo, você produzir um jornalista de impresso, por exemplo, ou mesmo de rádio, produzindo conteúdo de dentro da redação, sem ir para a linha de frente, sem fazer aquilo que é mais caro ao jornalista, que é estar no local, que é olhar, que é aquele poderoso exercício de observar e contar a história. Então, a gente não podia sair, já não saíamos antes da pandemia. Aí, com a pandemia, a gente tinha que sair para ir para os hospitais, para ir para as filas, para ir para aquele processo todo. De novo, com uma certa fragilidade na nossa representação, nós não conseguimos nos fazer ouvir e nos incluir naqueles grupos prioritários para tomar vacina, para que pelo menos a gente pudesse ter um mínimo de garantia e de proteção. Aliás, esse debate ele foi muito mal interpretado pela sociedade, porque infelizmente a bola chegou quadrada, né? O jornalista quer tomar vacina, não. Qual o jornalista que quer tomar vacina e que precisa tomar vacina? O repórter cinematográfico, o fotógrafo, o repórter que está na linha de frente. O editor-chefe, o que fica dentro da ilha de edição, no ar-condicionado, fechadinho, com a máscara no rosto, espera a vez dele como qualquer outro cidadão. Então, acho que faltou também a habilidade da nossa parte, né? E esse é um problema do jornalismo. Nós temos uma dificuldade enorme para comunicar. Esse é um meia-culpa terrível. Pode parecer estranho, assim, mas como assim? Não. O jornalismo tem enorme dificuldade para se comunicar. A gente sabe contar as histórias,
Mas quando chega a hora da gente contar as nossas histórias, aí é muito complicado. Então veio a pandemia, isso mexeu com a cabeça dos profissionais, e isso nos alcançou, nos atingiu de uma maneira muito séria, muito severa. Eu me lembro, presidente, que em 2014 eu ganhei de presente um livro de um amigo que vive entre Brasil e Israel. Ele falou assim, tem um professor israelense que se chama Yuval Harari. O professor Yuval publicou um livro aqui em Israel em 2011, eu não me lembro o título do livro em Israel, mas agora ganhou uma publicação mundial. Estou levando o livro para você. E ele me deu a primeira versão do livro em inglês. Eu bem que tentei, mas não foi lá das melhores, porque eu não falo inglês, eu falo globish, aquele conjunto de palavras necessárias para sobreviver. Estudei outras coisas, mas o inglês, um bloqueio. Mas, enfim, eu acabei deixando o livro para o momento que chegasse a edição em português. E quando chegou a edição do livro em português, eu li uma vez, li duas vezes, e confesso que muita coisa não fazia sentido para mim. Foi a primeira obra que eu reli quando a pandemia chegou. E ela fez absolutamente todo sentido. Porque Sapiens, num resumo assim, bem grosseiro, bem superficial, ele trata de narrativas. A vida em sociedade nada mais é do que narrativas. São narrativas. Tudo são narrativas. Narrativa de setores, narrativas de grupos, narrativas que edificam todo o restante. E o que nós vimos ao longo dessa pandemia foi uma enorme disputa de narrativas. Ainda hoje, a gente vê uma enorme disputa de narrativas. E a gente teve e ainda continua com muita dificuldade para separar as narrativas pertinentes ao momento ou à gravidade do momento que a gente está vivendo, da crise que a gente está vivendo, daquelas narrativas que trouxeram medo, que turbinaram a ansiedade e que geraram a polarização. Recentemente eu gravei com o professor Banvard para a televisão, perguntei sobre polarização. O professor Banvard, numa resposta de 45 segundos, deu uma aula e disse assim, não acredito em polarização. E explicou do porquê não haver polarização. Mas isso tudo gerou, essa guerra de narrativas, ela gerou muita confusão nas pessoas. E essa guerra de narrativas alcançou os veículos de comunicação. Chegou às redações, chegou aos veículos. E mais do que isso, chegou aos grandes grupos de mídia. E aí, toda a confusão que se instalou. O noticiário, que era para se informar, e sim, e muitas vezes, e aqui a gente não pode cometer o pecado da generalização, não é correto tocar todo mundo na mesma vala, em absoluto, mas é necessário que se tenha o discernimento de reconhecer, ou ao menos capturar com observação e sensibilidade, e isento de qualquer paixão, que alguns grupos pegaram muito pesado com a narrativa de pandemia. Isso sem desmerecer. Há, inclusive, profissionais da área de saúde na sala. Acabei de ouvir o cardiologista que falou, doutor, parabéns, que conteúdo maravilhoso, o senhor já vai virar pauta para as minhas entrevistas. Isso sem desmerecer a importância, mas, de repente, a gente se pegou falando e noticiando e entregando para as pessoas uma narrativa tremenda de medo e de ansiedade, sem fazer a devida e justa divulgação. Por exemplo, quero dar só um exemplo para vocês do trabalho que a ciência fez. Gente, não é possível. As pessoas que hoje se negam a levar os filhos para tomar vacina, porque têm dúvidas, e esse não é o tema, não é a pauta, mas ela é assunto quando nós, comunicadores e jornalistas, não temos a coragem ou a independência de assumir esse papel para poder falar sobre isso. A gente vê pais e mães que não querem vacinar as crianças e a gente respeita isso, mas pais e mães que hoje estão aqui para fazer juízo de valor acerca do que é a vacina ou deixa de ser, porque foram vacinadas pelos seus pais lá atrás. Ontem eu gravei uma entrevista com o Dr. Tercílio Turim, que é deputado estadual, 40 anos como médico, 37 anos dentro do hospital universitário, e se a gente ouvir a história do Dr. Tercílio, a relação dele com pacientes e vacina, é algo absolutamente incrível. Então a gente deixou de falar disso. Eu me lembro de um artigo do El País, lá atrás, no meio do ano passado, que dizia sobre o maior esforço feito pela ciência no mundo inteiro no sentido de otimizar a concentração de dados e informações e toda a estrutura computacional e toda a inteligência artificial disponível para a gente produzir vacina. Enquanto a América dorme, a Europa já está trabalhando, enquanto a Europa e a América dormem, a Ásia está trabalhando, e assim foi, até que a gente tivesse isso. Infelizmente, não via a imprensa tratar disso. A gente ficou muito preso àquela convenção do factual, e o factual muito tóxico, e a gente acabou envenenando muitos lares, envenenando muitas pessoas, contribuindo de maneira muito perigosa para
para o incremento da ansiedade da sociedade. Uma parcela dos veículos, de novo, aqui é necessário sempre fazer esse reparo. A gente tem N veículos e eu peço perdão, não é o caso, não é o objetivo, não é a pauta da nossa conversa aqui, citar quais veículos, todo mundo aqui, se tem um grupo com discernimento em condições de entender sobre o que eu estou falando, sobre essas diferentes narrativas que foram entregues pelos veículos, está aqui dentro, nessa plateia da Academia Inense de Letras. Então, nós fomos alcançados por uma série de fatores externos muito complexos que acabaram interferindo na nossa cobertura. Mas é óbvio que a gente teve entregas incríveis, a gente continua tendo entregas incríveis. Definitivamente, nós sacamos a necessidade de trabalhar em grupo, de trabalhar em bloco, né? De deixarmos definitivamente para trás aquele conceito ultrapassado de concorrência. Nós não somos concorrentes, né? Nós somos parceiros, e aí que cada um faça a sua entrega com o seu charme, com a sua beleza, que capture a atenção do leitor, do telespectador, do internauta, mas na hora de produzir o conteúdo, até para suprir as nossas fragilidades, aquelas fragilidades que vieram de antes, e uma demora que nós tivemos, a gente demorou para colocar o pé no digital. Nós, veículos, alguns se deram conta disso muito mais rapidamente, né? Também não acredito nessa narrativa de que a televisão vai acabar por conta da internet, o rádio não acabou por conta da internet, o livro não acabou por conta do e-book, também não vai acabar, a música digital não vai destruir o CD, o LP, ou sei lá qual o formato que vem por aí. Eu acredito em convivência harmoniosa. O jornalismo, a mídia, demorou para perceber um pouco isso, mas quando percebeu, quando se deu conta disso, montou estruturas maravilhosas. Potencializou a cobertura de uma maneira singular. Eu sou um grande consumidor de conteúdo, mas como também sou parte daquele gênero influenciado pela ansiedade, porque tenho 53 anos, pai idosos, casado, 2 meninas, o que vai ser desse mundo no pós-pandemia? Eu também tenho minhas preocupações. Então, eu tratei de seletivar muito o conteúdo a que eu teria acesso durante a pandemia, de acordo com as minhas convicções e as minhas necessidades enquanto jornalista, né? E fazendo aquele poderoso exercício também de empatia, de entender qual é a situação daquele colega que está lá do outro lado. Essa talvez tenha sido a grande lição da pandemia, na minha opinião, né? Esse poderoso exercício de empatia. Pode ter muita gente que não admita isso, mas com certeza a empatia é dos grandes legados dessa pandemia, que infelizmente ceifou milhões de vidas, mas que deu muitas oportunidades. E a imprensa e o jornalismo tiveram muitas oportunidades. Aí vem o capítulo do digital, né? Muitas plataformas novas surgiram, e os veículos que não conseguiram se adequar a isso, eles infelizmente ficaram pelo caminho. Como, de resto, todos os outros segmentos de negócios da vida e sociedade, da economia. Quem não se adaptou, quem tinha uma loja na Sergipe há 70 anos e não se adaptou para o e-commerce ou para o delivery, ele fatalmente ficou pelo caminho. Ele já vinha ficando pelo caminho antes da pandemia. A pandemia só foi a oportunidade de fazer essa atualização, esse refresh na sala da civilização. Ela é dura por conta de toda a narrativa de mortes, mas ela foi uma incrível oportunidade de um salto do gênero humano, da espécie humana. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu sou muito grato por ter vivenciado isso, por estar vivenciando isso tudo. Os veículos de comunicação que não se adaptaram ficaram pelo caminho. Só no ano passado, para vocês terem uma ideia, nós tivemos o fechamento de 12 veículos de comunicação no Brasil. E aí não só os mais... fechou só o jornal. Não. Fecharam jornais impressos, revistas, fecharam portais de notícia, o segmento online, fecharam emissoras de rádio e fecharam canais de televisão também. Basicamente, porque não se adequaram ou não entenderam a mensagem, a grande mensagem trazida pela pandemia. Tem que se atualizar. A vida anda para frente, ela não anda de lá. Ela pode até andar de lado em alguns momentos, o nosso negócio também andou de lado em muitos momentos. Você pode até dar passos atrás, mas para que depois você faça uma jornada mais efetiva para frente, mas o negócio é para frente. Então, quem não se adaptou a isso, ficou pelo caminho. E aí entrou o desafio do profissional da área de comunicação, do jornalista, de se adaptar. Eu, ao longo desses mais de 30 anos de jornalismo, até porque tive a oportunidade de me relacionar com outras áreas,
eu fui devagarinho escalando dentro desse segmento e reduzindo essa dependência. Eu, por exemplo, já não vou para a rua como repórter há pelo menos 10 anos. Eu não vou mais para a rua como repórter há 10 anos, porque 15 anos atrás, um pouco antes de deixar a reportagem, eu optei. Hoje, minhas coberturas como repórter são dos eventos externos, Copa do Mundo e Olimpíada, que são grandes aventuras, né? De muito aprendizado, de muito network, enfim, de uma riqueza incomensurável. Mas eu deixei a reportagem propriamente dita há mais de 10 anos, fiz absolutamente tudo que eu podia dentro da reportagem. Essa experiência de campo ela é riquíssima, para o bem e para o mal, porque você fica muito impactado por essas histórias o tempo todo. Não tem como você não ficar impactado pela cobertura de uma tragédia, um acidente automobilístico que ceifa a vida de 5 pessoas da mesma família, entre elas 2 crianças. Você não tem como não ficar impactado de entrar na porta do hospital ou de, ao longo da pandemia, acompanhar a jornada de uma família que está na porta do hospital, cujo ente querido saiu de casa caminhando e voltou para casa no caixão lacrado, que a família sequer teve a oportunidade de se despedir. Isso é muito doloroso a partir da perspectiva da cultura latina, do velar, do luto, aquela coisa toda. Então, nós somos muito impactados por isso. O jornalista ele adoece muito emocionalmente e o jornalista cuida muito mal da própria saúde, cuida pessimamente da própria saúde. Ele se preocupa demais com os outros, como as histórias que ele vai contar mobilizarão a sociedade, as pessoas, as autoridades, mas ele se cuida muito pouco, né? E aí a gente tem muito problema com alcoolismo, com drogas, com excesso de consumo de nicotina. A gente não faz atividade física. Nós somos um grupo muito indisciplinado quando o assunto é cuidar de si. A pandemia deu essa contribuição para o jornalismo, Os jornalistas muitos tiveram que ficar em casa e aí eles se deram conta. Olha, você se cuida ou você morre. Você quer abreviar a sua vida? Porque a pandemia também nos confrontou com a morte de uma maneira jamais vista na nossa geração. Quem cobriu guerra, quem vivenciou guerras, com certeza teve essa experiência de uma outra perspectiva intensa. Mas com a gente veio a pandemia. De repente você não sabe de nada, de si agora. Se eu pego e morro, né? E se eu morro, como é que fica a minha família? E meus pais? Enfim, a pandemia também foi muito positiva nesse aspecto, fez com que o jornalista se voltasse para dentro. E a necessidade do jornalista de se adaptar, de definitivamente colocar o pé no digital, de parar com essa bobagem de que o digital é coisa para gerações que estão chegando. Não, o digital não é uma coisa para quem está chegando agora, para minha filha de 13, que nunca viu um CD, um LP na vida, ou para minha filha de 25, que outro dia me perguntou o que era um disquete. Nós temos que nos enquadrar. Nós estamos aqui agora graças à tecnologia. O conteúdo está sendo entregue, a vida segue. Numa outra forma, numa outra plataforma, a vida segue. O jornalista teve que entender isso e teve que se adaptar. E, de novo, quem não se enquadrou foi expurgado do processo. Porque a natureza é implacável. Ela é implacável. Não é a natureza do jornalismo, é a natureza. Se você não se adapta, se você não mostra o mínimo de esforço, de melhoramento, de intenção de melhoramento, a natureza te coloca de lado, se você não serve para o processo. Nós precisamos de gente forte, gente com propósito, gente com vida, gente que queira se encaixar na realidade nesse contexto todo. Enfim, nós, a duras penas, estamos nos adaptando. O digital melhorou demais a nossa vida. A gente consegue fazer reportagens inteiras de dentro de casa para a televisão, para o rádio, para o impresso, para a internet. A gente passou a entender a importância e a amplitude da internet. Isso mandou um recado importante para o mercado, que disse assim, opa, é importante se associar a sua marca a um veículo que, por exemplo, tem 7 milhões de acessos, 10 milhões de acessos. Isso não é pouca coisa. Você tem muita emissora de rádio e televisão que não consegue acessar esse volume de pessoas. O canal no YouTube, o Instagram, as outras ferramentas. É usar a necessidade da informação para essas plataformas. Bom, enfim, a duras penas nós estamos fazendo essa lição, e ela tem sido dificultada por uma série de aspectos, mas iremos superá-la. É claro que os mais novos, eles nascem com um mindset diferente, né? Então, o mindset deles, mas a gente também pode aprender e está tudo certo, e a gente vai tocar, e tem sido uma experiência muito legal. Eu acredito muito que, apesar de todo o estrago, eu falei dos 12 veículos que fecharam no ano passado, mas são 12 veículos que, infelizmente, não se enquadraram.
Aí você puxa mais... E todo esse contingente de trabalhadores, olha, já entendeu o recado de que se não se adaptar, não se atualizar, ou muda de área ou vai fazer diferente. Essa é outra coisa também que a pandemia nos trouxe como mensagem decisiva. Você não tem que fazer necessariamente só uma coisa, você pode fazer mais coisas. Você pode ser contribuição de outras maneiras. E aí, de que forma você pode ser contribuição? Os momentos são muito desafiadores. O pós-pandemia irá se revelar muito auspicioso para o segmento, em que pese aquela questão política ainda esteja interferindo muito pesadamente nos nossos negócios. Esse é um ano especialmente desafiador por conta de eleições na esfera estadual, eleições na esfera nacional, enfim, é um ano que vai desafiar muito os jornalistas. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o jornalista ele sairá melhor da pandemia. Todos nós sairemos melhores do que entramos. E o jornalismo, com certeza, o jornalismo e os jornalistas. Porque os veículos, os patrões, os empresários também se deram conta da importância de ter esses profissionais e de valorizar. Nós tivemos alguns fenômenos aí no meio da pandemia, como, por exemplo, a chegada da rede de notícias CNN ao Brasil, e que resgatou muitos talentos do jornalismo televisivo e mesmo do rádio, gente que estava fora do processo porque não tinha salário, porque não tinha espaço, e que veio e que tem sido decisivo. Então, esse também é um momento importante de resgate. A reflexão não cessa, ela não cessa, ela é permanente, permanentemente. O jornalismo e a entrega do conteúdo é um organismo vivo, são organismos vivos, né? Que mudam o tempo todo, mutam o tempo todo. Então, o jornalismo e a prática jornalística e seus profissionais precisam estar muito atentos a isso. É o que eu tenho dito para os meus parceiros, para os meus colaboradores. Depois da reportagem, eu enveredei pelo caminho da gestão, que também foi de muito aprendizado. Hoje eu estou muito mais conectado à área de eventos e à área comercial. Estou aprendendo uma profissão nova graças à pandemia. Tinha muita resistência a isso, hoje eu consigo entender a importância disso, sem perder de vista a paixão, né? Porque o jornalismo é um vício, né? A gente não vive sem. Eu caminho para esse ano, presidente, e vejo isso com uma enorme responsabilidade para a entrevista número 1000, para a minha 1000ª entrevista. E eu nunca tive tanta vontade de fazer entrevistas como agora, porque principalmente na pandemia eu descobri que mais do que produzir conteúdo e entrevistar é a oportunidade de aprender. Eu quero aprender. Então, toda vez que eu faço uma entrevista, eu estou aprendendo com quem eu estou entrevistando. Então, isso é de uma riqueza enorme. Perdão por me estender, presidente, eu espero que tenha sido contribuição. Meus contatos ficarão aqui à inteira disposição de vocês. Vocês sabem onde me encontrar. Eu estou inteiramente à disposição de todos vocês para a sequência da jornada. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Professor Clodomiro, obrigado mais uma vez pela gentileza. Tá?